Bom dia, meus amados, boa tarde, boa noite. A Thay vai trazer mais um áudio aqui. Vamos falar um pouquinho hoje a respeito da questão de se importar demais, né, com a vida dos outros. Família, relacionamento, pai, mãe, às vezes a gente fica meio com uma situação meio complicada porque a gente tenta resolver, né, como familiar ou como amigo, como cônjuge, tenta resolver a situação da melhor forma. Só que muitas vezes o melhor caminho é não resolver nada. O melhor caminho é deixar a pessoa seguir o caminho dela, porque assim ela não vai ter mais esse suporte, né? Esse apoio de que toda vez que a coisa surge um problema que dá errado, nós estamos ali, né, disponíveis para salvá-la, para ajudá-la. Então isso acontece principalmente com relação àquelas pessoas mais próximas da gente. A nossa vaidade é tamanha que a gente quer que a pessoa siga aquele caminho que nós achamos o ideal. Errado. Cada um tem a sua vida e cada um leva a sua vida como acha melhor. Muitas vezes são pais que já têm idade, que nós como filhos achamos que tem que ser desse jeito, que a pessoa precisa agir dessa forma. E muitas vezes é errado, a maioria das vezes é errado. Por quê? Porque aquelas pessoas elas já têm uma maturidade, elas já têm uma vivência, elas já têm as suas manias, elas já têm as coisas que elas decidem na cabeça delas, as decisões delas, né? E a gente, como filho, a gente se intromete achando que é o melhor que tem a ser feito por eles. Porque se nós não fizermos, o irmão, a cunhada, o fulano, beltrano, vai dizer, porque tu tem que ajudar, mas tu não tá fazendo nada, mas muitas vezes o não fazer nada é o ideal. Claro que nós não podemos deixar a pessoa, né, desprovida de nenhum cuidado, não é isso que eu tô me referindo aqui. Eu tô me referindo nas tomadas de decisões e quando a gente resolve assumir a vida da pessoa. Então, pai, mãe, irmão, aquele irmão que é usuário, aquele irmão que se envolve, né, com bebida, com coisas erradas e a gente fica o tempo todo ali, né, preocupado, não, porque eu tenho que resolver, porque tem que tomar consciência, tem que tomar as rédeas da própria vida. Deixa! Já fez o que tinha que fazer, já orientou, já ajudou, já resgatou, já salvou várias vezes, mas a gente precisa lembrar que a vida é da pessoa. Então não adianta a gente acabar se desgastando, nós adoecemos porque o outro não quer fazer o que a gente acha que deveria ser feito. Mas se o outro quisesse realmente fazer o que a gente diz para ser feito, ele já teria feito. Então é um desgaste muito grande, né? Um desgaste físico, um desgaste emocional e tem toda aquela autocobrança de que eu tenho que fazer porque eu preciso ajudar. Não, eu não preciso ajudar dessa forma. Eu posso ajudar respeitando a decisão da pessoa. Mas ele está se matando, está usando droga, porque daqui a pouco vai se envolver em um problema maior, daqui a pouco vai ficar com uma dívida imensa e tá. Tá bom, se é menor de idade, a gente tem como fazer alguma coisa e devemos fazer alguma coisa. Agora, se a pessoa já é adulta, a vida é dela. Nós vamos orientar até um certo ponto, nós vamos até um limite e a partir daquele limite nós não vamos atravessar mais. E não adianta ficar culpando, ficar vindo falar na tua cabeça que porque tu tem que fazer alguma coisa. Não tem que fazer nada. A gente não tem que fazer nada. Tem que botar na cabeça da gente que cada um tem o dever, a obrigação e o direito de cuidar da sua própria vida. Então eu não posso pegar e colocar, no caso, pegar a chave dos outros, né? Não, a chave da tua vida é minha e eu que tomo conta. Não podemos fazer isso. Por quê? Porque isso é uma responsabilidade muito grande. Nós não temos condições, às vezes, nem de cuidar da nossa própria vida. Como é que a gente vai assumir a chave da vida de outra pessoa? Aquela pessoa idosa, né? Meu pai e minha mãe que já tem idade, que está passando por dificuldades, que tem problemas mentais, né? Que devido ao avanço da idade, né? A pessoa acha que pode fazer o que fazia anos atrás, está comprometendo a sua própria vida, está colocando em risco a sua própria vida. A conversa é diferente. Nós vamos dar todo o amparo para que essa pessoa fique cuidada, fique amparada.
ou seja, a gente vai tirar todos os riscos, né, que essa pessoa possa causar para ela mesma. A situação é diferente. Agora, minha mãe é lúcida, meu pai é lúcido, eles recebem a aposentadoria deles, mas acontece que eles agem dessa forma, eles assistem tal programa, eles gostam de frequentar tal lugar, eu não concordo com isso. Cuida da tua vida, cuida da tua vida, deixa que eles cuidem, mas eles não sabem cuidar, dá pra ver, se eles soubessem, eles não estariam assistindo tal coisa, indo em tal lugar, tendo amizade com determinadas pessoas. Isso é problema deles. Não pensa tu que são pessoas loucas, porque não são. São pessoas que já têm maturidade suficiente para entender que independente do fulano ser assim ou assado, a amizade deles não muda. Que eles podem ir em qualquer lugar que para eles não vai mudar em nada, não vai prejudicá-los de forma alguma. Então a gente precisa começar a entender essa diferença, né? Uma coisa é eu estar ali do lado da pessoa, do lado da mãe, do pai, do meu irmão, da minha família, da pessoa que vive comigo, interagindo, né, aguardando uma resposta, ou seja, eu vou dar a minha sugestão, mas se a pessoa aceitar, que bom, se ela não aceitar, que bom também. E isso é o que a gente precisa começar a entender para prevenir a nossa saúde emocional. Quando a gente começa a pegar a chave dos outros e botar no nosso bolso, a gente está interferindo várias regras, a gente está quebrando várias regras. Por quê? Porque a vida do outro é do outro, ele tem maturidade, ele tem responsabilidade, ele tem idade, ele tem uma cabeça onde ele pode decidir o que ele quer para a vida dele. Então a culpa não é porque o meu irmão dá trabalho, não, é tu que te mete na vida do teu irmão, achando que teu irmão tem que ter a vida que tu tem. Errado, ele vai ter a vida que ele quiser ter. Se ele chega em casa xingando, brigando, ele mora na tua casa? Se ele mora na tua casa, já diz pra ele, ó, aqui não dá pra tu morar, porque cada vez que tu chega, tu arruma encrenca, e ele que vai cuidar da vida dele. É assim que as coisas têm que começar a funcionar. A gente tem que começar a cortar esse tipo de interferência na nossa vida. Porque senão eu vou passar o resto da minha vida vivendo em função dos outros, porque existe uma culpa, entre aspas, uma responsabilidade, entre aspas, que colocaram na minha cabeça. Ou seja, eu não sou responsável pela vida de ninguém. Mesmo que seja familiar meu, eu não sou responsável pela vida que essa pessoa quer levar. Se ela quer levar a vida dessa forma, pois muito que bem, ela que siga o caminho dela, porque todo caminho é caminho. Não importa se o caminho é turbulento, se o caminho é de flor, se o caminho é asfalto, não interessa. Todo caminho vai nos levar a um determinado lugar. E quem é que decide esse lugar? Somos nós. Então, eu, pensando em mim, na minha estabilidade, na minha saúde e também, né, na minha convivência harmoniosa com as pessoas, eu preciso colocar limites, porque quando eu não coloco limites em mim, eu ultrapasso as minhas barreiras e vou invadir a área dos outros, né? O que é um problema muito sério, isso é um problema muito grave. Então eu vejo pessoas aí que estão hoje com dificuldades, né, que passam aí por transtorno bipolar, depressão, crises horrorosas de ansiedade, síndrome do pânico. Por que que acontece, né, essas coisas? Porque nós abdicamos da nossa natureza, ou seja, eu saio, eu paro de tomar conta de mim e eu começo a viver em função de outra pessoa, de outra coisa. Eu paro, né, de me dar essa manutenção, de olhar para mim e ver quais são as minhas necessidades, o que eu gosto, o que eu não gosto, o que me faz bem, e começo a focar na vida da outra pessoa, seja ela um parente, seja ela marido, mulher, namorado, pode ser até uma situação, né? Eu começo a prestar atenção demais numa situação, ou seja, eu não estou conformada com isso, e a minha cabeça ela vai bugar, eu vou começar a focar só naquilo ali e eu vou esquecer totalmente de mim. Eu vou viver em função desta ou daquela pessoa, ou desta ou daquela situação, que é uma coisa que vai me deixar doente. Então, se tu já está doente, tu já está passando por uma situação assim, presta atenção aonde é que estão os teus limites. Aonde que tu estás ultrapassando, porque
Tu parou de olhar aí pra ti, tu parou de fazer questão de todo esse cuidado que tu dá pra essa ou aquela pessoa, ou essa ou aquela situação, tu deveria dar pra ti mesmo. E não é o que está acontecendo. Eu estou me abandonando, eu estou assumindo a responsabilidade de resolver a vida de uma pessoa ou alguma situação. Então eu vou para fora, né? Então agora é a hora de puxar. Então agora eu venho para dentro. Agora eu paro e eu começo a olhar para dentro. O que está acontecendo comigo? Aonde é que eu estou canalizando o meu pensamento, que ele é recorrente, toda hora eu fico pensando, porque eu tenho que resolver, porque eu tenho que falar, porque eu tenho que fazer. Então é isso que eu preciso começar a prestar atenção. Eu volto para mim e eu me analiso. Eu preciso fazer isso. Aonde está a minha insegurança? Ah, tá lá no meu irmão. Então volta, deixa o teu irmão lá. Deixa ele, esquece o teu irmão um pouco e começa a pensar em ti. Por que tu deixa a tua vida à deriva para ir lá ficar em função do teu irmão? Porque ele é isso, porque ele não tem cabeça, porque o casamento dele, porque ele tem filhos e não dá bola para os filhos e tá. Então, tem pena dos filhos, né? Tem pena dos teus sobrinhos, no caso. Cadê a mãe dessa criança? Se o pai, ele tem obrigações, tá? A mãe, ela precisa entrar, ela precisa tomar decisões para que façam com que esse pai cumpra o básico. Então não adianta tu entrar nesse jogo e ir lá tomar parte, né? Porque eu tenho pena, tá? Tem pena das crianças, é compreensível a gente sentir pena, né? Numa situação assim. Mas entende que essa situação não é tua? Não é tua. Essa situação não faz parte das tuas resoluções. Essa situação faz parte daquela família lá. Então, qual é a família? É o teu irmão, a pessoa que estava com ele, os filhos. Então, eles é que tem que resolver isso daí. Porque foram eles que criaram essa situação. E tu não vai resolver nada. Nem tem como, porque eles não vão te ouvir. Tá? Então, é essas situações que a gente tem que começar a observar. A gente tem que largar, deixa lá, e eu vou prestar atenção em mim. E não é da boca para fora. Não, porque agora eu não quero mais saber, porque agora que todo mundo se exploda, porque agora eu vou cuidar de mim e eu não quero mais saber de nada. Tá, mas assim, tá cuidando de ti mesmo? Como é que é cuidar da gente? Cuidar da gente é uma coisa muito simples. É eu olhar pra mim e perceber o que me faz bem. O que eu gosto, o que me faz bem, o que me deixa tranquila, o que me deixa em paz. Isso. Então eu vou colocar em prática. Ah, mas a minha mãe, mas meu irmão, mas minha família, mas o patrão, mas a fulana, mas a amiga, porque minha vida começou a desgringolar quando fulano entrou na minha vida. Não foi quando a fulana entrou na tua vida, a culpa da fulana que entrou, que a tua vida começou a ruir. Foi a tua atenção em cima da fulana, tu te abandonou nesse momento e começou a prestar atenção demais na fulana e deixou as tuas coisas abandonadas. Tu te abandonou naquele momento. Aí é lógico que as coisas vão sair, né? Se eu colocar uma panela de comida no fogo e focar na fulana, o que vai acontecer com aquela panela? Aquela comida vai queimar. Então é isso que nós precisamos, é começar a prestar atenção e colocar em prática. Então não foi a fulana, fui eu que larguei mão de mim e fui lá prestar atenção e dar todo o meu foco, toda a minha energia naquela pessoa. E o que acontece com a gente? Nós ficamos à deriva, largados. E quando nós ficamos largados, vem as doenças, vem os problemas de autoestima, vem as questões mentais, vem as questões emocionais, a questão do trabalho. Então a gente já não começa a colocar foco no que é nosso. Nós começamos a focar no de fora. E o de fora, ele não tem que levar toda a nossa atenção. A gente vai fazer o que dá e o que não dá, deixa pra lá. Porque o propósito sou eu, a vida é minha, a vida é hoje. Então eu preciso fazer isso por mim, né? E também por aquelas pessoas que me amam, que estão na minha volta. Ou seja, ninguém gosta de ver a pessoa ali
se adoecendo em função de uma coisa que ela não tem poder nenhum. Isso chama-se vaidade, ou seja, eu tenho uma vaidade exagerada que eu acho que as pessoas vão acatar as minhas ordens, vão acatar o que eu estou dizendo. Então eu coloco essa vaidade no bolso e começo a ter humildade, que é o quê? Eu sou humilde porque eu entendo que a vida da pessoa é da pessoa, o que eu posso fazer é sugerir, talvez ajudar de alguma forma, e só. Então eu tenho essa humildade de entender que eu não sou dona de ninguém. Eu não dito regras para ninguém. Eu não assumo a vida de ninguém. Eu não dou conta de assumir da minha. Então eu preciso ter o quê? Essa humildade para entender que o que é do outro e o que é meu é meu. E eu deixo essa vaidade de controle, de posse de lado, porque é isso que vai acabar comigo. Então as pessoas hoje elas estão adoecendo porque elas querem tomar conta do que não faz parte da vida delas e elas também querem parecer algo que não são. Nós não somos isso, nós não somos donos da razão. Nós temos a nossa razão e nós colocamos em prática na nossa vida. Tá bom? Então, se precisar de ajuda, entre em contato com a Thay, que a Thay vai te ajudar, com toda certeza. Um grande abraço, uma boa semana.